Valeu então, Jéssica. A gente segue com o que é notícia na região. São 12 horas e 27 minutos. Termina hoje o prazo para o recadastramento biométrico em 50 municípios da região. Poções é um deles. A Ariela Bonfim está lá. Ela acabou de falar com a Jéssica Senra. Nós vamos conversar também sobre essa paralisação no Poliduto de Jequié. Então, daqui a pouco, chama a Ariela Bonfim para falar sobre prazo do recadastramento biométrico na Terra do Divino. Em Vitória da Conquista, o prazo vai até maio, viu, pessoal? Mas hoje de manhã teve muita gente no Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista. Filas enormes hoje de manhã no Fórum Eleitoral na Olívia Flores. Muita gente com medo de não votar nas eleições desse ano. Mas calma, o prazo em Vitória da Conquista vai até 6 de maio. Mulher de 48 anos saiu de casa ontem e não voltou mais. A família está muito preocupada. Ontem à noite ela foi vista no povoado do Pé de Galinha. Segue o protesto na estrada que liga Maikinique a Itapetinga. Os manifestantes querem chamar a atenção do governo do estado para o péssimo estado da rodovia. E vamos falar sobre uma nova modalidade de saidão de presos do regime semiaberto no Conjunto Penal Newton Gonçalves. É o saidão fracionado. O objetivo desse benefício é de ressocializar os internos, para que eles retornem pouco a pouco ao convívio social. No Bahia, meio-dia, agora. 12 horas e 29 minutos, que bom que você está aqui com a gente no Bahia Meio Dia. Obrigado por sua audiência. Eleitores de 50 municípios da região têm até hoje para fazer o recadastramento biométrico, a identificação por meio das impressões digitais. Em Vitória da Conquista, gente, o prazo vai até o dia 6 de maio, viu? Conquista não está entre esses 50 municípios que o prazo se encerra hoje. Mesmo assim, muita gente procurou o Fórum Eleitoral hoje de manhã na Avenida Olívia Flores, com receio de não poder votar nas próximas eleições. A fila era grande do lado de fora do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista. Essa dona de casa deixou de votar no primeiro turno da eleição de 2018. Decidiu vir hoje regularizar a situação. Agora vai ter um pouco de paciência agora. Eu só saio daqui quando eu regular meu título. Fabiane está sem fazer a biometria por causa de pendência com a Justiça Eleitoral. Tirou a manhã de trabalho para regularizar a situação. Pelo site a gente não está conseguindo agendar, que eles falaram que só ia atender os agendados e falou também que só iria atender até 1 hora. Então aí acaba que nada, eles facilitam nada para a gente, né? Para a gente poder regularizar, para poder exercer o direito de ser cidadão e votar. Os eleitores de 242 municípios baianos têm até hoje para fazer o recadastramento biométrico, o que não é o caso de Vitória da Conquista. Aqui, o prazo terminou no dia 31 de janeiro de 2018. Mas muitas pessoas procuraram o Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista na manhã de hoje. E algumas dessas pessoas, sem a necessidade de estar aqui hoje, já tinham sido biometrizados. E os eleitores de Vitória da Conquista que ainda não foram biometrizados têm até o dia 6 de maio para fazer a biometria. Com medo de ter o título cancelado, muita gente acabou vindo hoje para o fórum e se deparou com essa fila e reclamação. Desde ontem que eu vim tentar tirar o título, ontem eu cheguei e estava fechado, se não estava atendendo, que ia atender hoje. Quando eu cheguei hoje, já disseram que ia atender tanta e tanta pessoa. Aí o que acontece? Colocaram várias preferências que chegou bem depois de mim e não me colocaram. Entendeu? Então eu acho um absurdo eu estar nessa fila, grávida, enquanto muitas já entraram e eu tô aqui. Eles estão colocando pessoas que com criança no colo e as gestantes estão ficando. Se for prioridade para a criança que está no colo, nós também estamos com a criança no ventre. Então isso é uma falta de respeito com a gente que estão gestantes, guardando esse tempo todo numa fila. Na região são 53 cidades que precisam cumprir o prazo até hoje para fazer o recadastramento biométrico. As maiores cidades da região são Itapetinga e Poções. Lembrando que o eleitor que não fizer a biometria poderá ter o título cancelado, deixar de tirar passaporte, participar de concurso público e ter restrições no CPF. Gente, só lembrando que em Vitória da Conquista o prazo vai até o dia 6 de maio, tá? Não termina hoje em Vitória da Conquista. São 50 municípios da região, mas Vitória da Conquista não está entre esses 50 municípios. Em 2018, né? Lembra que teve aquele prazo lá, janeiro de 2018? Foi para as eleições daquele ano, em Vitória da Conquista. Aí depois disso o prazo foi reaberto e só reforçando, em Vitória da Conquista vai até 6 de maio o recadastramento. Então não precisa
esse monte de gente lá no fórum, né? Tudo de uma vez, porque o prazo não termina hoje. Nas outras cidades é que esse prazo está se encerrando e Poções é um dos 50 municípios da região sudoeste que só dá para fazer o recadastramento biométrico até hoje. Quem não fizer, não vota esse ano na eleição para prefeito nessas cidades que a gente vai falar daqui a pouco. As duas maiores são Itapetinga e Poções, e é para lá que a gente vai agora com a repórter Ariela Bonfim. Oi, Ariela, boa tarde. Como é que está a situação aí na Terra do Divino? Oi, Judson, boa tarde para você que está acompanhando a gente está no cartório eleitoral de Poções. Eu vou pedir para Humberto mostrar para vocês como é que está a movimentação por aqui. Bastante intensa. Em dias normais, hoje o cartório fecharia às 2 horas da tarde, mas vai funcionar em horário especial, estendido, para atender toda a população que deixou, né, para fazer o cadastramento biométrico de última hora. Mas quem vai dar mais informações para a gente agora sobre o assunto é o Gustavo Henrique Carregosa, ele que é chefe de cartório aqui de Poções e vai falar para a gente. Gustavo, boa tarde. A meta do município era biometrizar pelo menos 80%, né, dos eleitores. A meta foi atingida? Boa tarde, sim, foi atingida, atingimos 83% praticamente. Né? Hoje a gente estava conversando um pouco mais cedo, né, quando eu estava produzindo a matéria aqui, e você me disse que dos agendamentos ficaram cerca de 1.000 vagas abertas para esse mês de fevereiro. O pessoal deixou, né, de agendar e ter um atendimento mais tranquilo. Sim, a demanda aumentou muito na quinta-feira passada e esses dias foi bem intenso, mas só esse mês foram mais de 1.000 vagas não preenchidas. Hoje a gente está vindo aqui muitos agendamentos, né, cumprindo com o horário, mais tranquilo para o pessoal, mas também está vindo a distribuição de senhas. Vocês têm ideia de quantos atendimentos vocês vão conseguir fazer hoje? A meta é ultrapassar 200 atendimentos. E por isso o funcionamento... Não tem limite. Não tem limite, então? Não. Quem vier será atendido. E por isso, inclusive, a gente estava comentando aqui, né, que o horário vai ser estendido. Como é que vai funcionar? Vai fechar agora para o almoço? Vai ficar aberto até que horas? Não, o cartório ficará aberto até às 17h30. Aí depois fecharemos o portão e quem estiver aqui será atendido. Depois disso não tem mais como, né? Aqui o cartório só atende o pessoal de Poções ou outras cidades também são atendidas? Não, a Zona 59 é composta de Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Mirante e Poções. São 4 municípios. A gente está vendo que muita gente está chegando aqui, né, com a documentação, faltando alguma documentação. A gente pode relembrar para quem estiver assistindo a gente agora ao vivo, né? O que é preciso trazer para fazer o recadastramento biométrico? Tá, é um documento oficial com fotografia, RG, pode ser carteira de trabalho, pode ser habilitação, e um comprovante de residência. O eleitor vai ter que comprovar o vínculo com a cidade. Tá? Aí pode ser uma conta de água, de luz, uma correspondência, nota fiscal, enfim. Quem tiver multa também da última eleição tem que pagar. Tem que pagar a multa. E lembrando que o documento tem que estar em nome do eleitor ou de um parente próximo. Caso contrário, ele terá que provar o vínculo com aquela pessoa, um contrato de locação, enfim. Gustavo, para a gente encerrar, lembra as penalidades, né, de quem não fizer o recadastramento biométrico, que é obrigatório? Tá. O primeiro seria o impedimento de votar nas próximas eleições. O eleitor também ficará impedido de obter a quitação eleitoral e poderá ter pendências no CPF, no passaporte, em matrículas em faculdades públicas e ainda na renovação de programas sociais. Esses são os principais pontos, né? Tá bom, Gustavo, muito obrigada aí pelas informações. Eu agradeço também pela entrevista, já que eu tive que tirar você de trabalho, tá liberado, tá bom? É isso, Judson. Então, o pessoal de Poções que estiver assistindo a gente, né, que ainda não tenha feito o recadastramento biométrico, dá tempo de vir aqui para o cartório, que hoje, excepcionalmente, vai ficar aberto até às 5h30 da tarde. Vim munido de documento oficial com foto, comprovante de residência. Se tiver alguma multa de eleições anteriores, também correr para pagar essa multa para conseguir fazer o recadastramento biométrico hoje, né, que começou obrigatoriamente em 19 de maio do ano passado, Judson. Encerra hoje esse prazo e, por incrível que pareça, ainda são quase 7.000 eleitores aqui em Poções que não fizeram o recadastramento biométrico. Então fica aí esse alerta, a gente chama a atenção desses eleitores para vir cumprir, né, com seu dever com a cidadania, que é votar. Eu volto contigo. É isso aí, Ariela. O voto é um instrumento de exercício da cidadania. Então a gente não deve pensar na punição. Ah, eu vou lá fazer o cadastramento, senão eu vou ser punido. Você deve pensar, eu vou fazer o cadastramento porque eu quero votar, eu quero ajudar a decidir os destinos da minha cidade, do meu estado e do meu país, né? Esse é o pensamento correto que nós devemos ter. Enquanto você conversava aí com o representante da Justiça Eleitoral, Ariela, o rapaz ali, ó, de camisa branca, o Alessandro, ele mostrava aí o título
todo feliz assim para a câmera. Olha ele aí. Então, ele está aí aguardando, né, para fazer o recadastramento biométrico. É isso aí, todo cidadão tem de ter em mãos, olha aí, o Alessandro Castro Nascimento, todo feliz porque vai fazer o recadastramento. Muito bem, Alessandro, parabéns para você então. A gente vai voltar com a Ariela daqui a pouco. Agora eu tenho aqui nesse monitor a relação dos 50 municípios da nossa região, onde o recadastramento biométrico termina hoje. Vamos lá, Abaíra, Barra da Estiva, Botuporã, Belo Campo, Boa Nova, Catiba, Caculé, Condeúba, Itapetinga, Itambé, pode passar para a próxima, Jussiape, Lagoa Real, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maiquinique, Poções, Presidente Jânio Quadros, Tanhaçu, Bom Jesus da Serra, Boquira, Botuporã, Brejões, Caetité, Caturama, Contendas do Sincorá, Érico Cardoso, Guajeru, Ibipitanga, Iramaia, Iuiú, Mirante, Nova Canaã, Nova Itarana, Palmas de Monte Alto, Rio do Antônio, Rio do Pires, Tremedal. Tem mais? Não, são esses municípios então, você que está em uma dessas cidades aqui da nossa região, fica o alerta aí, o recadastramento biométrico termina hoje, 12 horas e 38 minutos. Em instantes, petroleiros da base do Poliduto de Jequié aderiram à paralisação nacional da categoria. Informações daqui a pouco. E ainda, manifestantes mantêm o protesto na estrada que liga Maiquinique a Itapetinga. Eles querem melhorias, a reconstrução da estrada. Olha a situação que está isso aí. Não dá, né? A gente volta daqui a pouco. Às 12h40, manifestantes mantêm o protesto na estrada que liga Maiquinique a Itapetinga. A pista foi interditada por volta das 4 horas da manhã de ontem. Dezenas de veículos, carros, motos ficaram parados na rodovia, né, desde ontem que esse protesto está acontecendo. Os manifestantes querem chamar a atenção do governo do estado para o péssimo estado da rodovia. Olha a situação, não tem nem asfalto nesse trecho mais, não é? Muitos buracos e vários trechos desta forma que você está vendo aí. Os motoristas usaram pneus, galhos de árvores e terra para impedir o tráfego. Olha a buraqueira. Nesse caso aí, você escolhe em qual buraco você quer cair. Olha só, isso pode provocar acidente e prejuízos nos veículos também. A estrada é importantíssima para a região e a comunidade exige a recuperação da rodovia. A Secretaria Estadual de Infraestrutura disse que o projeto para a recuperação de 23 quilômetros da estrada entre Maiquinique e Itapetinga está em fase final de elaboração. Segundo a CEINFRA, os serviços de manutenção devem ser iniciados até a primeira quinzena de março. É o que todo mundo espera. 12h41, petroleiros do Poliduto de Jequié aderiram à paralisação nacional da categoria, que chega hoje ao 18º dia. A gente volta a Poções agora com a Ariela Bonfim, que vai falar sobre essa paralisação no Poliduto lá de Jequié. Então, Ariela, essa paralisação afeta o fornecimento de combustíveis e de gás de cozinha em municípios aqui da região? Oi, Judson, de novo, né, novamente. Pois é, olha, a gente ainda não tem essa informação, né, já que os 70 funcionários do Poliduto de Jequié aderiram a essa paralisação, aderiram à greve nacional da categoria na manhã de ontem. A gente lembra que o motivo da greve, né, segundo o Sindipetro, que é o Sindicato dos Petroleiros, foi o descumprimento de um acordo coletivo de trabalho que levou à demissão de 396 trabalhadores no Paraná. Tá? A gente lembra também que o Poliduto de Jequié, ele recebe e armazena combustível vindo de Madre de Deus e também do oleoduto Recôncavo Sul e distribui para regiões do sudoeste da Bahia, como Vitória da Conquista, Poções, Jequié e também norte de Minas Gerais. Lá tem uma movimentação diária, Judson, de 3 milhões de litros do produto por dia, como gás de cozinha, diesel e também a gasolina. A gente ainda não sabe, né, se por conta dessa greve, dessa adesão à greve nacional, a distribuição, por exemplo, do gás de cozinha ou do combustível já começou a ser afetada. A gente ainda está aguardando por essas informações. O que a gente sabe até o momento é que o Sindipetro disse que a greve é por tempo indeterminado, Judson, já que eles não conseguiram um acordo com a Petrobras. Em nota, a Petrobras disse, né, divulgou uma nota para a imprensa dizendo o seguinte, que ela reitera que não há impactos na produção de petróleo e combustíveis e que nenhuma plataforma teve adesão total à paralisação que foi considerada irregular pela Petrobras. Ela ainda disse que as entidades sindicais estão descumprindo a decisão judicial de manutenção de 90% do efetivo
combustível necessário, mas a Petrobras tem mantido a produção com equipes de contingência e funcionários que não paralisaram. A gente também lembra que ontem, Judson, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a greve como ilegal e abusiva. Então essas, por enquanto, são as informações que a gente tem. A gente vai seguir acompanhando para saber se essa greve vai afetar a distribuição de combustível, de gás de cozinha, por exemplo. A gente segue acompanhando e qualquer nova informação a gente volta para falar sobre esse assunto. Eu volto contigo. Tá bom então, Ariela. Obrigado pela participação mais uma vez, falando sobre essa paralisação aí dos petroleiros. 12 horas e 44 minutos, bora falar do tempo agora. A previsão é de chuva na maior parte da região e segue o calor. Teve chuva agora de manhã em Vitória da Conquista, mas sobre Vitória da Conquista a gente vai falar no bloco seguinte. Aproveitando que nós estamos em Poções, vamos dar uma olhada como é que tá o tempo na cidade. Mais cedo estava fazendo sol aí, agora parece que o sol se escondeu um pouquinho, está ventando bastante aí na Terra do Divino e a temperatura caiu um pouquinho nesta terça-feira. É 24 graus agora, né? A temperatura é de 24 graus com sensação térmica de 28. Nós estamos vendo aí nuvens carregadas e essa é a Praça Eurípedes Rocha Lima, no centro de Poções, a Terra do Divino. Vamos ver como é que vai ficar o tempo agora em Ituaçu, Guanambi e Poções. Poções deve ter chuva agora de tarde e a temperatura varia entre 34 e 21 graus. Guanambi agora 20 de mínima e 32 de máxima, com previsão de pancadas de chuva. Fechando a rodada agora, Ituaçu, calorão. Maior temperatura de 35 graus com sensação térmica de até 38. Menor temperatura de 22. Corre que vem chuva. Pega o guarda-chuva. Gente, quando uma pessoa está desaparecida, né? Quem já passou por uma situação dessa sabe o quanto é preocupante, o quanto é doído para os amigos, para os parentes. E agora a gente vai mostrar uma foto de uma senhora que está desaparecida desde ontem. Irleide Gabriel Botelho, ela tem 48 anos, tem problemas mentais, toma remédios controlados. O apelido dela é Leidinha. Ela saiu de casa com uma saia amarela e uma blusa vermelha ontem, mais ou menos às 7 horas da manhã, disse que ela estava varrendo a porta da casa na rua Agenor Rocha, no bairro São Vicente. Depois não foi mais vista e nós recebemos a informação aqui em nossa redação que ontem à noite ela teria sido vista lá no povoado do Pé de Galinha. Estaria perambulando lá no Pé de Galinha. Então está todo mundo preocupado. Os telefones estão na tela para você que tem alguma informação sobre dona Irleide Gabriel Botelho, que é mais conhecida como Leidinha, pode ligar para os telefones 77, que é o código de área, 98841-9949. Tem um outro telefone também na tela para você anotar, é o 77988069949. Então, se você tem alguma notícia, dá uma ligada para o pessoal que está todo mundo muito preocupado. Em instantes, a partir de março, o presídio Nilton Gonçalves vai adotar a saída temporária para presos do regime semiaberto. É uma saída um pouco diferente da que nós conhecemos hoje, viu? A gente vai saber detalhes sobre essa novidade lá no Nilton Gonçalves daqui a pouco, 12h47. Muito bem, a gente já está de volta, 12 horas e 48 minutos. Os professores da Rede Estadual de Vitória da Conquista estão com as atividades paralisadas desde ontem até a próxima quinta-feira, viu? Hoje eles se mobilizaram e foram até o Núcleo Territorial de Educação de Vitória da Conquista. As principais reivindicações são discussão junto de um projeto que cita a Previdência, reajuste salarial, que teria sido dado apenas a uma parte da categoria, aposentadoria e a discussão sobre as novas diretrizes para o ensino médio. Ainda segundo os professores, essa paralisação também atinge pelo menos 30 cidades da região, como Belo Campo, Anagé, Tremedal e Brumado. 12h48, você já ouviu falar em Soroban? É um instrumento de cálculo que surgiu na China com o objetivo de realizar contas com rapidez. Uma jovem de 20 anos é a campeã brasileira de Soroban e bicampeã brasileira de cálculo mental. E é com ela que o repórter Edson Nunes conversa agora, vai bater um papo aqui no Bahia Meio-Dia. Esse instrumento ajuda também, além de fazer cálculo mental, a concentração e a memorização também. Não é isso, Edson? Boa tarde.
Boa tarde para você, Judson. Boa tarde para quem está em casa acompanhando o Bahia Meio Dia. Isso mesmo, viu, Judson? É como um estímulo para o cérebro. Eu estou aqui ao lado de Sabrina Kanashiro, ela que é campeã brasileira de Soroban e também bicampeã brasileira de cálculo mental. É o benefício do Soroban, hein, Sabrina? Boa tarde para você. Boa tarde. O Soroban é uma calculadora japonesa, né? Ele foi inventado primeiramente pelos chineses, chamado de Swanpan, e os japoneses aprimoraram a ferramenta e transformaram em uma calculadora. Então, o Soroban é uma calculadora que faz todas as operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, números com vírgula, números negativos. E além de estimular o cálculo, ele também beneficia o aluno, né, quem aprende a mexer nessa ferramenta, a desenvolver memória, concentração, raciocínio lógico e cálculo mental. Então, isso pode ser praticado tanto por crianças quanto para idosos. Justamente por melhorar a concentração e memória, ajuda a prevenir doenças degenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Então, é um estímulo cerebral que a pessoa pode utilizar para melhorar essas habilidades cognitivas. A Sabrina agora, Judson, vai participar de um desafio agora ao vivo. Quem está aqui com a gente é a Jamile, que vai ajudar nesse desafio. Ela vai lançar uma soma de números para que Sabrina possa fazer esse cálculo. Se tiver certo, a gente vai falar aqui no ao vivo, aqui no Bahia Meio Dia. Vamos lá então? Pode ser? 12.305.619, 75.727.305.849.468, 62.160.972, 80.951.834, 21.469.351, 87.020.547, 43.571.690, 96.178.423, 58.932.086. A gente vai ver agora o resultado final. A Sabrina vai falar e depois a gente vai fazer a conferência se realmente esse resultado. Sabrina, com você. Então, para mim deu 573.067.295. E aí, Jamile, certo? Correto. Corretíssimo, viu, Judson? Corretíssimo esse desafio. Agora eu vou fazer uma soma usando aqui o celular. Eu vou falar uma numeração para a Sabrina fazer esse cálculo, uma multiplicação. 78 vezes 65. Sabrina não vai ver esse resultado aqui na calculadora. 5.070. Olha aqui, Judson, ó. Olha aqui como é que essa menina é craque no cálculo mental. 5.070. Como é que você começou, como é que surgiu esse interesse pelo Soroban, pelo cálculo mental? Sim. Eu tenho 20 anos, sou bicampeã brasileira de cálculo mental e Soroban, né? Comecei aos 6 anos de idade a prática, então são 14 anos aí treinando com a ferramenta. E eu peguei gosto, digamos assim, iniciando mesmo, ninguém da minha família pratica, isso que é engraçado. Ninguém da minha família influenciou, eu comecei por uma vontade própria, né, dos meus pais, minha. Comecei criança e quando eu vi os benefícios que isso me trazia, eu continuei e até hoje eu pratico a ferramenta, né? Pratico as contas aqui. E assim, como é que é os campeonatos? Como é que é avaliado no campeonato como esse? Sim, um campeonato brasileiro hoje ele acontece em São Paulo, né, na capital, e é avaliado tanto velocidade dos alunos quanto os acertos. Então, quem faz mais rápido e acerta mais é classificado e vai... Às vezes acontece eliminatórias ou os alunos vão sendo classificados, mas o que é considerado o número de acertos e velocidade. Tem que ser muito ágil nesses campeonatos. O nosso apresentador, nosso colega Judson Almeida, tem uma pergunta no estúdio. Ele vai falar, eu vou passar para você. Pode ser? Pode ser. Com você, Judson. Ô Edson, eu sou 0 em matemática, nota 0. Esse tipo de método pode me ajudar a gostar da matemática e a ter mais facilidade com a disciplina? Judson falou que é 0 em matemática, não leva jeito. Assim como muitas pessoas que fazem humanas. Esse tipo de método pode ajudar ele, muitas pessoas? Pode, muito, viu? Isso não é indicado só para quem tem aptidão em matemática. Ele que não é tão familiarizado assim com os números vai gostar. Porque é uma nova forma das pessoas pensarem e desenvolverem, né, os cálculos. Então, é uma forma diferente de aprender os números. E isso não vai ajudar ele só em matemática. Por melhorar a memória e concentração, vai ajudar em muitas outras coisas. Sabrina, muito obrigado, viu? Judson, com você. Está na hora de começar, então, a praticar em casa esses números, esses cálculos, viu, Judson?
É isso, Edson. Geralmente, jornalista não é bom em matemática, né? Em cálculo, em física, enfim. Mas está aí o método bacana que pode ajudar a gente a mudar essa concepção e ter aí uma nova perspectiva com os números. Valeu, Edson. Obrigado a você, a nossa entrevistada. Vamos falar do tempo agora. A previsão é de chuva para hoje em Vitória da Conquista e o cacau já caiu hoje de manhã. A gente tem algumas imagens aí da chuva que caiu em alguns pontos de Vitória da Conquista. Alguns pontos da cidade ficaram alagados. Essa é a Bartolomeu de Gusmão, não é isso? Avenida Ascendino Melo? Bartolomeu de Gusmão. Essa é a Avenida Bartolomeu de Gusmão. Olha como ficou a Bartolomeu alagada hoje de manhã por conta de uma chuva que durou mais ou menos 30 minutos. E nesse ponto aí, né, nessa baixada, sempre os motoristas têm dificuldade para trafegar. E você está vendo a Bartolomeu, sentido centro da cidade, é o lado que mais alaga aí em Vitória da Conquista. O tempo fechado, choveu no centro da cidade, estão me dizendo aqui que no bairro Boa Vista também, caiu uma chuva boa hoje de manhã. E a previsão era essa mesmo. Por enquanto a gente continua vendo imagens da Bartolomeu de Gusmão, um dos pontos de alagamento aí do centro da cidade. Meia hora de chuva, né? Caiu aí mais ou menos meia hora de chuva, o que deixou o tráfego de veículos lento na cidade. Essa é a Ascendino Melo, onde sempre tem alagamento e quando a chuva é muito forte, eu já vi a água carregar carro aí nesse ponto, mas a chuva de hoje de manhã não chegou a isso, mas a gente vê que está bastante alagado, né? Nesse momento aí da chuva estava bastante alagado lá na Ascendino Melo. Vamos dar uma olhada agora como é que está o tempo na cidade. Imagens gerais de Vitória da Conquista, tem pouco sol, o tempo está fechado e parece que vem mais chuva lá no horizonte. Dando aquela olhada agora na nossa visão panorâmica aí com a nossa câmera no alto da Torre da Serra do Periperi, realmente continua bastante fechado, apesar de alguns pontos de sol na cidade. Temperatura média agora 26 graus. Vamos ver a previsão completa no mapa. Tem previsão de chuva para Vitória da Conquista hoje, chuva com raios e trovoadas. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima é de 32. Tem aberturas de sol também. Amanhã, 18h30, com tempo firme pela manhã e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. Na quinta-feira, o sol vem com tudo e a chuva se manda. Oscilação térmica entre 19 e 30 graus. 12h57, a lei brasileira penal, a lei penal estabelece que presos do regime semiaberto e que cumprem uma série de requisitos têm o direito de saídas temporárias durante o ano, como forma de readaptação ao convívio em sociedade. É o sistema progressivo de cumprimento da pena. Em Vitória da Conquista, esses presos do regime semiaberto ficam no Conjunto Penal Newton Gonçalves, que a partir do mês de março agora vai adotar uma nova modalidade de saidão dos detentos, é o saidão temporário. A gente vai entender como é que esse saidão vai funcionar na reportagem de Naila Santos. 5 vezes no ano, internos do regime semiaberto têm direito a um benefício chamado saída temporária, um período de 7 dias em que o preso pode sair da unidade prisional para conviver em sociedade. A saída temporária, na realidade, é um direito que o preso tem para, quando está no regime semiaberto, poder visitar sua família ou sair do presídio para, por exemplo, poder estudar. A saída temporária, ela exige que o preso que pleiteie o benefício dela cumpra 1/6 da pena, mesmo no regime fechado, se ele for primário, e 1/4 se ele for reincidente. Para que tenha direito à saída temporária, não basta isso. Precisa também que ele tenha bom comportamento carcerário. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, as saídas temporárias são administradas pelo diretor do presídio ou conjunto penal. Ainda segundo o TJ, o objetivo desse benefício é de ressocializar os internos, para que eles retornem pouco a pouco ao convívio social. Aqui em Vitória da Conquista, o Conjunto Penal Newton Gonçalves recebe os presos em regime semiaberto. Hoje são 29 internos. A partir de algumas regras, como não ter sido condenado por um crime hediondo e ter boa conduta, é que eles recebem o benefício da saída temporária. A maioria dos que estão, inclusive, na saída temporária são presos que trabalham externamente. Trabalham no município, para a prefeitura, ou trabalham para a iniciativa privada. Mas quase todos, posso falar isso sem medo de errar, eles saem durante o dia e só retornam aqui à noite. A partir de março, no Newton Gonçalves, vai ser implantada uma nova modalidade de saída temporária.
Em vez de todos os presos que têm direito ao benefício saírem de uma vez, essa saída será fracionada. Nós decidimos o quê? Dividir em grupos, né, 5 grupos, 6 números, 6 grupos, a depender da quantidade de presos, e estabelecer mais datas para sair. Então, ao invés de ter 200 presos, 150 presos, nós teremos 30, no máximo 40 presos por saidão. A mudança foi definida em acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, em uma decisão de setembro do ano passado. Para o diretor do Conjunto Penal, é uma forma de cumprir o benefício que deve ser garantido ao interno. A gente não pode pegar uma pessoa que cumpriu pena 12 anos, 15 anos, só conheceu o presídio esse tempo todo e, de repente, ele se vê na rua, ele cumpriu a pena. Imagine a cabeça, imagine essa pessoa, o que ela vai fazer lá fora. Então, a saída temporária tem esse objetivo. Estou te preparando porque sua pena está acabando. São 279 presos do regime semiaberto lá no Nilton Gonçalves e o saidão é fracionado, viu, pessoal? Partiu o almoço, um abraço, a gente se fala amanhã aqui no Bahia Meio Dia, 1h em ponto. Tchau, tchau.